Para nós começarmos o nosso estudo hoje nessa manhã, nós já agradecemos assim, né, a vocês que aqui estão. E como a gente às vezes pode ser muito repetitivo, né, só de nós já estarmos aqui nessa manhã de domingo, né, nós já tivemos a intenção de levantar, de vir até a casa espírita, então nós já temos aí uma boa vontade, né? Não é que nós somos os melhores, mas nós já tivemos a boa vontade de vir estudar os ensinos de Jesus. E hoje o nosso capítulo é o capítulo 12, nós vamos falar sobre amai os vossos inimigos. Domingo passado, o nosso irmão André falou sobre... Desculpa aqui só, gente, porque eu marquei, desmarquei. Amar ao próximo como a si mesmo. Então, domingo passado, quando ele falou para nós, amar ao próximo como a si mesmo, nós já começamos a pensar durante essa semana o que seria o amar ao próximo como a si mesmo. E hoje nós vamos falar, amai os vossos inimigos. Então, nós temos lá no capítulo 12, no primeiro item, quando São Mateus fala para nós: aprendestes o que foi dito, amareis vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Esse aprendestes aqui, ele vem citando sobre Moisés, os profetas, né, que já haviam falado isso. Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, aí vem Jesus, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais filhos do vosso Pai, que estás nos céus, que faz nascer o sol sobre os maus e bons, vir a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amardes só os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Os publicanos não fazem também isso? Lembrando vocês que os publicanos naquela época eram aquelas pessoas que eram encarregadas de cobrar os impostos. E como eles faziam, né, aquela cobrança de impostos, algumas pessoas não gostavam deles, né? Então era aquela pessoa assim, vem fulano cobrar o imposto. Já ficava aquela coisa, aquele no ar, aquela situação um pouco constrangedora. Mas era o trabalho dele daquela época, né? Os publicanos não fazem também isso? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazei demais? Os gentios não fazem também? Gentios são aquelas pessoas, né, os não cristãos, os pagãos. Eles também fazem isso, né? Eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículo de 20 e de 43 a 47. Então, quando a gente estuda essa primeira parte do amai os vossos inimigos, nós começamos assim a questionar como que é difícil, porque que dentro do próprio Evangelho fala, amar aquele que está próximo da gente, que a gente tem confiança, que nós temos carinho, é muito fácil, muito fácil. Agora, a gente colocar em prática o amor em prol de um irmão que às vezes está em oposição conosco, é contrário a algumas questões que nós temos na nossa vida como certas, e às vezes a gente observa que ele é um adversário nas questões de, vamos citar no nosso dia a dia, de política, o vizinho que às vezes gosta de uma música mais alta, mas você não gosta, aí aquilo já fica sendo como se fosse um adversário para a gente, porque é o contrário àquilo que nós pensamos, aquilo que nós achamos que é certo,
né? Então nós vamos observar política, futebol, o meu time é esse. Aí todo mundo tem que torcer para esse meu time. Vira-se adversário, né? Na rua, no trânsito, nos nossos trabalhos. Se você chega e fala assim, eu quero que esse trabalho poderia ser feito assim, aí se a outra pessoa não concorda, acabou o dia. Né? Então a gente vai tendo aí adversários, aquela pessoa que são oposição às nossas questões. Então, quando Jesus fala aqui para nós, se amar o próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos e é a sua aplicação mais sublime, pois essa virtude é uma das mais vitoriosas contra o egoísmo e o orgulho. Então, se amar o próximo é caridade, então nós temos que colocar em prática com os nossos inimigos. Tem pessoas que vão falar assim, mas não é fácil. Mas a gente não está falando que é fácil. Só que nós temos que tentar. Quando nós falamos que nós já temos alguma intenção dessa melhora, é o primeiro passo. Aí quando nós tenhamos assim, mais boa vontade, melhor ainda. Então a intenção começa assim, a gente querer sempre o bem daquelas pessoas que não estão no mesmo, vamos falar assim, na questão de intelectualidade, não é que nós somos os melhores, igual eu falei no início, que não pensa igual a gente, que age de uma forma, e a gente quer impor aquilo que nós achamos que é certo. Quem disse que é certo? Né? A gente impõe. A gente quer que faça do mesmo jeito que eu venho fazendo há 50 anos. Mas a gente não para escutar. A gente não para falar assim, vamos ver se a pessoa está certa. Não, a gente já passa para a revanche, para a questão do inimigo. Fulano, deixa ele lá. E ainda a nossa casa mental, eu falo que ela é tão importante na questão da sintonia, que eu falo assim, vai e volta para a gente mesmo, para nós aqui. Né? Porque o fulano continua a vida dele. Né? E a gente fica lá naquela questão remoendo, magoado, com rancor, né? Má água. Tudo faz mal ao nosso corpo físico. E a gente imagina o nosso corpo espiritual. Se já faz mal e a gente fica ainda remoendo, pensando, gastando uma energia que a gente poderia utilizar para outras questões. Por exemplo, fazer uma prece para aquela pessoa, né? Sempre desejando o bem para aquela pessoa. A gente até deseja, mas será que ela do fundo do coração, sem pedir alguma coisa, sem falar assim, não, eu até perdoo ele lá, né? O perdão que foi aqui falado também, até perdoo, mas ele lá e eu cá. Será que quando aparecer uma oportunidade da gente estar do lado do nosso inimigo, daquela pessoa que é o contrário às nossas questões, será que a gente vai aproveitar essa oportunidade e fazer o nosso melhor? Ou se nós vamos ficar pensando, mas eu não gosto dele, ele não gosta de mim, vai ficar aquela questão, né, mental. Será que a gente vai aproveitar essa oportunidade e fazer o melhor, como Jesus sempre nos fala? Então nós vamos ver que em nossos relacionamentos, diante dessas diferenças que são normais, as diferenças são normais, porque se todos nós fôssemos iguais, em todos os sentidos, não precisaríamos estarmos aqui no planeta Terra. Então, as diferenças são normais, que vai nos caracterizar a nossa rota evolutiva. É nas diferenças é que nós aprendemos, é que nós vamos evoluir. Se não tiver diferença, se tudo tiver igual, como diz o André, está errado. Se está todo mundo concordando, está tudo normal, tem alguma coisa errada. Porque isso é natural nosso. E em muitas questões e situações, nós encontramos em todos os lados opostos. O adversário, ele não precisa ser necessariamente o nosso inimigo. Apenas por ele não comungar com as nossas
posturas e os nossos ideais. Então, necessariamente, ele não precisa ser o meu inimigo. Mas, diante da nossa pequenez ainda, com relação aos ensinamentos de Jesus, porque nós estamos nos esforçando, tendo boa vontade, nós ainda temos essas questões ainda, né? Das nossas posturas ser melhores do que as dos outros. E não é assim. Nós vamos constatar, infelizmente, gente, que ainda há muita violência, truculência, muita falta de respeito e cuidado. Mesmo aquelas pessoas que se dizem civilizadas, e mesmo entre irmãos, amigos e familiares. Quando não identificamos as mesmas ideologias ou formas de conduta dentro do convívio social. Eu coloquei civilizados, porque querendo ou não, com toda essa nossa tecnologia que nós temos hoje, né, o diálogo ainda é a melhor forma. Citei entre irmãos, amigos e familiares. Às vezes reunimos os familiares, um tem um ponto de vista, o outro tem um ponto de vista, mas a gente não aceita, a gente quer que prevaleça o nosso ponto de vista. Daqui a pouco, o que acontece? Confusão. Um vai embora chateado, o outro fala que não volta mais em casa, né? Ah, eu não vou lá porque com fulano não tem conversa, é do jeito dele. E aonde que está a nossa paciência? Que Jesus tanto nos ensinou e nos ensina, né? Então a gente tem que olhar essas questões mesmo com muito carinho, né? Não é que nós vamos ficar da noite para o dia espíritos assim elevadíssimos, mas vamos esforçar. Temos que executar todos os dias a paciência, a tolerância, a fé, a resignação. Aí todo mundo pensa assim, nossa, a Eva já está conseguindo. Estou me esforçando, né? Tem dia que a gente vai acertando. Tem dia que nós não acertamos, mas nem por isso eu deixo de continuar no meu caminho. Não sou melhor do que ninguém, tá, gente? Tem muitos defeitos, assim que a gente ainda tem que superá-los, mas a gente tem que esforçar, né? Temos o direito, naturalmente, gente, de expressar, de lutar pelos nossos ideais, pelos nossos pontos de vista. Isso, a gente sabe, não é negado. A gente pode ter o nosso ponto de vista, só que como que nós colocamos o nosso ponto de vista para o nosso irmão? Aí é que é o X da questão. Como que eu coloco o meu ponto de vista? Como que eu me expresso o meu ponto de vista perante aquele irmão que é oposição a mim? Aí é que está nosso X. Aí que nós temos que rever como que nós estamos colocando. Porque se a gente falar assim, olha, então se fulano acha isso, eu vou deixar ele achando isso. Gente, é o momento dele. Assim que ele nos pedir uma opinião, aí a gente vai lá com todo carinho, expõe a opinião e fala, é assim. Agora, se ele vai aceitar ou não, não vai nos caber a nós ficar impondo. Aí é com ele. Nós temos também, quando nós observamos alguns comportamentos belicosos, e eu fui olhar o que seriam os belicosos, porque eu já tinha olhado, porque era questão de guerra. Aquele que ainda incita a guerra, né? Nós vamos ver que mesmo nós, que nos dizemos cristãos, tá? Nós ainda estamos com esses comportamentos de incitar a guerra. Acabei de ler sobre o livro Segue-me a questão da paz. Nós ainda incitamos. Tem um ditado muito popular, né? A gente coloca mais lenha na fogueira. Ao invés de nós, né, entender, ver que aquela vivência é daquela pessoa, aquilo que ela está passando, aquela opinião, aquilo que ela tem, aquela conduta é dela. Aí se chega uma pessoa perto da gente, aí a gente começa a falar, aí vem o quê? As fofocas,
coisa chata, porque fulano falou assim, ciclano, então fica uma coisa chata. E isso, a gente sabe que Jesus, dentro da sua vivência, não tinha isso. Aí a gente vai incitando cada vez mais algum problema, alguma dificuldade que a pessoa tem. Ao invés de nós ajudarmos com uma prece, não, gente, calma, está no momento dele, a gente vai e vai só falando mais. A mensagem cristã autêntica, gente, nunca foi conivente com o crime, com o mal, com as mazelas que comparecem hoje e em todo o passado humano. Então, a mensagem cristã nunca foi conivente. Crime, violência, mazelas, tudo isso que nós temos aí. A mensagem cristã não é assim, ela nunca foi conivente. Nós, seres humanos, diante das nossas interpretações, é que fazemos isso. Eu pego o Evangelho segundo o Espiritismo, vou interpretar da minha maneira e eu vou querer que todo mundo siga o que está aqui. Não, não é assim não. Cada um dentro da sua interpretação, cada um no seu momento. A gente tem que ter muito carinho, muita caridade, porque não é fácil. O mestre sempre combateu as trevas espargindo a luz. Mestre Jesus. Ele vai combater a violência pregando a paz. Ele vai ver com relação à intolerância, a indulgência. Intolerância com a indulgência, benevolência para com todos. O inconformismo com a compreensão. Os queixumes com a resignação e a fé. Quando fala de queixumes, né? Como que nós nos queixamos todos os dias? Alguma coisa durante o dia a gente fala assim, podia ser assim, meu Deus, né? A gente queixa. E ele fala o quê? Resignação e fé. O que você hoje está passando é para você evoluir, é para você melhorar, é para colocar em prática os ensinos de Jesus, né? E a gente ainda reclama. A vingança com o perdão. O egoísmo com a caridade. O ócio com o trabalho. O orgulho com a humildade. E nós já falamos aqui, um domingo, sobre a humildade. Significa ter uma atitude moral e mental para deixar mais leve a nossa vida. Então, nós vamos ver que a questão da soberba, eu sou melhor do que fulano, isso aí não vem ao caso mais. Temos que ter humildade. O ódio com o amor. Ele não apenas viveu, ele demonstrou e ele praticou o que ele ensinava. Jesus. O maior entre todos até hoje. Ele foi tão grande, Jesus, mas tão grande, que vai dividir a história nossa em dois momentos. Antes de Jesus e depois de Jesus. Os acontecimentos antes de Jesus e depois de Jesus. Nós vamos ver que toda essa celestial sabedoria de Jesus, essa amorosidade, tem transformado a face do mundo. Tem transformado a face do mundo a partir da renovação e a implantação do Evangelho no coração de cada criatura, respeitando o tempo próprio de cada indivíduo no real despertamento para os altos valores da vida. Então, olha que interessante. Tem transformado a face do mundo. Claro, a partir de quê? Da nossa renovação, da nossa reforma íntima, que tanto é falado aqui na casa, né? Buscar melhorar os nossos sentimentos, esquecer um pouquinho do rancor, da mágoa, do ódio, da vingança. Que esses sentimentos hoje, em pleno século XXI, a gente pensa assim, você não tem não. Temos.
E nós temos. Então, quando chegar esses sentimentos, né, que são contrários à caridade, façamos uma prece. Gente, nós vamos ganhar e a nossa casa mental vai emanar para aquele irmão nosso coisas boas. Vou dar um exemplo que nós estamos passando aqui, nesse momento pandêmico. Quantos irmãos nossos não usam a máscara? E a gente fica irritado. Eu estou sem máscara porque eu estou longe de vocês, tá? Deu 1,5 m. Quantos irmãos que não querem usar a máscara? E a gente desperdiça uma energia. Nossa, ele não está pensando. Gente, é o momento dele. Ele vai chegar um momento que ele vai observar que realmente é necessário. Ah, não é nada. Aonde está a comprovação que realmente é necessário? Eu não quero pagar para ver. Prefiro usar, eu. Mas se o outro irmão acha que não é necessário, vamos entender. Não vamos xingar, não vamos falar. Ele não está pensando no grupo. Calma. Eu costumo falar assim, a cada um segundo as suas obras. Cada um tem que ver com as suas obras. Isso não é castigo não, tá, gente? É porque Deus vai castigar. É as nossas ações, as nossas obras, aquilo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Porque depois o pessoal fala assim, ai, Deus está castigando. Tá não. Ele está nos mostrando o caminho, né? Qual que é o caminho? Jesus. Aí vem, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do Pai que estás no céu. Aí a gente sabe, o sol que desponta para os maus e os bons, a chuva que cai sobre os justos e injustos, né? Então, se a gente ama aquela pessoa que está do nosso lado ali, né? É muito fácil. Dentro da codificação espírita, nós temos aqui uma passagem que, quando Allan Kardec colocou assim, ó, que o Cristo interpreta de modo atualíssimo e necessário as nossas reflexões e aos nossos atos mais alinhados com o pensamento de Jesus. Então, essas passagens que nós temos hoje falando sobre amai os vossos inimigos, é muito atual. E olha que foi lá 2000 anos atrás. É muito atual. Como que nós ainda temos essa dificuldade de fazer essa oração para aquelas pessoas que nos perseguem, que nos caluniam, que às vezes querem o nosso mal, mas eu não posso entrar nessa sintonia com a pessoa. Eu tenho que ver que aquela pessoa ainda, ela precisa de oração, ela está no momento dela, e como que é difícil ainda. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto o contato com o inimigo faz bater o coração de modo diverso, do seu bater ao contato de um amigo. Quando a gente vê um amigo, né, nosso coração abre, a gente abre aquele sorriso, abraça não, né, dá uma coisa assim com o cotovelo, que hoje não pode abraçar, né, mas assim, através da máscara a gente vê, a gente fica feliz. Mas quando a gente vê aquela pessoa que ainda não compactua com as nossas ideias, né, a gente fica lá assim, o coração até bate acelerado, as pernas tremem. Você fica assim, até o seu rosto muda a sua feição. Quando a gente vê aquela pessoa que a gente não... Como diz o pessoal antigo, né? O anjo da guarda não bate com o dela, né? Aí o nosso bater é diferente. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem condições, o mal que nos causem, e não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. Chega aquela pessoa que nós temos um pouquinho de desafeto, chega para conversar conosco, fazer aquela reconciliação. Como que nós estaremos nessa hora? Será que nós vamos perdoar, vamos pensar em Jesus, fazer uma prece? Ou nós vamos falar assim, eu perdoo,
mas ele num passeio na calçada e eu na outra, né? Não vamos passar no mesmo calçada, no mesmo passeio. Será que quando chegar essa oportunidade da gente reconciliar? Reconcilia-te com seus adversários enquanto é tempo, enquanto nós estamos aqui, né? Depois que a pessoa passa para o plano espiritual, aí a gente fica assim, eu podia ter feito isso, podia ter perdoado. Então a gente tem que aproveitar um momento. E não pode deixar para amanhã também não, porque a gente não sabe o amanhã. Então a gente tem que buscar essa reconciliação o quanto antes. Eva, mas o meu adversário está difícil. Não pensa no difícil não, ele está fácil. Eu costumo falar que os nossos adversários, os nossos desafetos, são instrumentos para a nossa evolução. É no trabalho, é em casa, é o vizinho, é no trânsito. Em qualquer lugar nós vamos encontrar. Olha que momento maravilhoso para a gente exercitar. Né? Mesmo que a gente exercite um pouquinho e fique assim, ai meu Deus do céu, ainda falta muito, mas não preocupa não, mas você já começou. Né? É experimentar o júbilo quando ele consegue alguma coisa. Nossa, fulano conseguiu, que bom que ele consiga. Mas, gente, é de coração. Não é só para falar assim, para as pessoas que estão à nossa volta, assim, nossa, a Eva é boazinha lá, que a pessoa fez tanta coisa com ela e ela está falando, gente, é de coração. Porque quem está à nossa volta não vê, né, o que está dentro do nosso coraçãozinho. Mas eu costumo falar que Papai do Céu vê. Então a gente realmente, ele conseguiu algo, desejar de coração, que bom. Né? Não gostei não, olha lá, ele faz tudo errado e consegue as coisas ainda, principalmente as coisas materiais. Né? Lá, trocou de carro e eu estou aqui, ó, nessa peleja por trocar um carro. Né? As coisas materiais ainda aguçam essas questões de comparação. Mas a gente não pensa nisso não. O que a gente tem é necessário, está nos ajudando bastante, então pronto. Ele conseguiu, que bom. Vida que segue. Abster-se de pôr palavras, por atos, tudo o que possa lhe prejudicar. Palavras. Abster-se. Eu não quero prejudicar aquela pessoa. Será que eu estou realmente contendo as minhas palavras? Ou eu estou colocando, igual eu falei, lenha na fogueira? Fulano não presta. Não presta mesmo não. E a gente ali vai falando. A gente até inflama de tanto falar. Atos. Como que está sendo os meus atos perante aquela pessoa, aquele inimigo que eu falo, aquela pessoa que é contrária às minhas ideias? Como que eu estou, meus atos? Ela passa, eu vou virar o meu rosto para não ter que vê-la? Ou eu vou passar, olhar nos olhos dela e pensar assim, ela é minha irmã, ele é meu irmão, somos todos filhos de Deus e Deus não separa ninguém não, é nós aqui, ó. É fulano, e não é errado não, tá, gente? Aquelas pessoas que a gente tem mais afinidade, a gente tem que gostar mesmo. Mas não significa que aquelas pessoas que a gente é menos, né? Vamos falar assim, que a gente não gosta dela, mas que a gente possa ter atos, palavras boas. Porque aí, gente, quando a gente busca essa questão da paz no mundo, não, a paz em nós primeiro, lá no nosso íntimo, as nossas ações, serenidade. Quando falou que o coraçãozinho nosso fica batendo assim quando a gente vê aquela pessoa, né? Aquele desafeto nosso, que a gente tenha serenidade, formule pensamentos positivos e vocês vão observar como que é verdade isso. Passa a ter serenidade. Observa aquela pessoa com mais carinho. Ela erra, eu também erro. Passa a olhar com mais carinho, com mais caridade para aquela irmã ou para aquele irmão que está ali no nosso convívio. Aí vocês vão ver como que o nosso coração vai ficar melhor. E a saúde também vai nos ajudar, tá? E finalmente que nós possamos retribuir o mal com o bem. Mas ele me fez mal. Então você vai lá, vai retribuir com o bem. Mas vai me custar. Vai, faz de coração. E ele vai começar a perceber o seguinte: puxa vida, eu fiz isso tudo com a fulano, e ela veio ainda, me ajudou.
é bom para ele também, que ele começa a ver, fazendo umas reflexões no dia a dia dele, que o mal não compensa e que a pessoa foi e fez o bem. Olha que legal, coisa assim, ajuda ele e ajuda nós. Nós temos aqui o benfeitor espiritual, Emmanuel. Depois eu vou falar com vocês as referências dos livros, tá? Ele vem falando para a gente que a leitura, que ele nos alerta, em relação à leitura equivocada das escrituras, feitas muitas vezes de modo negligente e superficial. Então, leitura equivocada das escrituras. E ele diz o seguinte, que o problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas ou conhecer a Escritura, para transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas o de ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade. Então, o nosso problema, nós que estamos aqui, eternos aprendizes, e estudando um pouco mais na questão da interpretação, isso assim, quando a gente vê uma parte do Evangelho, a gente vê, né? A gente fica emotiva, a gente fala assim, nossa, Jesus fez isso e tudo. Aí a gente olha para o nosso carro e fala assim, meu Deus, e eu? Aí ele fala, é para transformar em arena de esgrima intelectual. A esgrima, aquela questão de luta que fica lá, mas essa luta, gente, é conosco mesmo. Ir lá pegar a esgrima, né? E ficar no nosso irmão lá lutando com a espada. Nem a espada que chama, esqueci o nome, mas é para a gente lutar, é para a gente ter o bom combate, como Paulo nos fala, conosco, no nosso íntimo, tá? Aí a gente vai atender, quando ele fala que atender, gente, não é porque Deus está lá esperando assim, deixa eu ver se a Eva fez isso. Não, atender significa... Se nós estamos colocando em prática os ensinos de Jesus, cumprindo a lei de Deus, isso é nós. Então a gente tem que esforçar, nós temos que exercitar o máximo que nós pudermos. Eu falo que é igual uma academia, se você deixa de frequentar a academia 1 dia, 2 dias, você perde vontade, você não vai mais. A sua atividade física fica por água abaixo. O Evangelho é a mesma coisa. Nós temos que exercitar e não deixar. Hoje não vou lá não, na casa espírita não. Hoje eu estou cansada, trabalhei a semana inteira. Eu vou lá? Não. Vou escutar a Eva ficar falando na minha cabeça? Não vem. Esse dia que a gente tem que vir, sabe por quê? Porque ajuda a vocês e ajuda a nós também. Você está achando que nós não precisamos? Claro que precisamos. Desejosos que estamos nessa época tempestuosa em dissipar as tormentas que incidem em permanecer no nosso convívio social, é imprescindível ampliar a nossa visão, dilatar o nosso entendimento sobre esses processos dolorosos que nós estamos passando, tá? Então, ampliar a visão e dilatar o entendimento. É compreensão, é tolerância, é benevolência. Se lá no trânsito você esqueceu, o outro está com o celular, não é para buzinar, não é para xingar. E agora com a máscara, né? A gente nem vê se a pessoa está xingando, né? Porque está com a máscara e a gente não vê. Então é aí que a gente vai ter que colocar dentro do nosso convívio. E uma questão muito interessante, gente, é que aqui Jesus comenta que nós não devemos ausentar do convívio social difícil. Olha só, não significa ausentar do convívio social difícil. Eu não vou lá não, fulano está lá, ele é muito difícil, aí a gente vai acabar discutindo, a gente não tem os mesmos pontos. Olha, não ausentar. A gente tem que ficar dentro desse convívio, dentro dessa sociedade. A gente não pode fugir. Alegando, olha só, olha o que nós alegamos. A proteção contra as imperfeições alheias. Até parece que a gente é todo perfeito, né? Não vou lá não. Agora eu estou lá no centro espírita, eu estou buscando, eu estou assim,
perfeita. Aí a gente não vai, não convive, esconde. Aí fulano bate na porta, fala assim, hoje eu não estou com paciência com fulano. Aqui, alegando proteção. A gente está correndo dos nossos irmãos, dos seres humanos. O colaborador da seara cristã, olha só, o colaborador da seara cristã busca sintonia com o pensamento de Jesus, que irradia do seu psiquismo amoroso, evitando assimilação de vibrações inferiores. Nós que aqui estamos buscando, vamos entrar em sintonia com Jesus, com seus ensinamentos, olha só, para a gente assimilar vibrações boas, né? Para a gente sair daquela questão inferior. Não sei se vocês já observaram, mas quando a gente chega perto de uma pessoa que às vezes só reclama, ela não fala assim uma coisinha boa, a gente sai de lá até assim, né? Fala assim, nossa, fulano reclamou tanto. Aí o que a gente faz? A gente entra na sintonia dela. Então o que a gente tem que fazer? Calma, fulano, vai passar, amanhã é outro dia, vamos ter fé, vamos ter resignação. A gente entra na sintonia dela, a gente fica pior do que a pessoa que contou para nós, não é assim? Então a gente tem que ter essa sintonia boa, de coisas positivas, de coisas assim que a gente vai saber que é para nosso engrandecimento. E vem do coração, tá? Porque tem gente que fala assim, Eva, eu penso. Já tá bom, já tá pensando. Antes a gente nem pensava, a gente agia, né? Lá naquela época lá dos bárbaros, né? A gente tinha aquela questão do duelo, da vingança. Então já tá bom, né? O Cordeiro de Deus, mesmo diante dos tribunais, o Cordeiro de Deus aqui é Jesus, tá? Mesmo diante dos tribunais terrenos que o levaram ao julgamento e a uma condenação arbitrária, criminosa, não se insurgiu contra a justiça humana, imperfeita e falível, conquanto necessário e passível de progresso, tanto quanto as coletividades às quais serve. Então nós temos o quê? Modelo quem? Jesus. Vamos pensar na sua crucificação, tudo que ele veio passando, e qual hora que Jesus, vendo aquelas pessoas fazendo aquelas atrocidades com ele, e ele lá calmo, sereno, fazendo as suas preces, ainda pediu ao Pai para perdoar-lhes, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. E lá, seguindo a sua trilha. Nós, qualquer coisinha a gente já desespera, a gente já quer pegar, eu falo que é chutar o balde, a gente não chuta o balde não, tá gente? Coloca ele pertinho de vocês, fica aqui balde, né? A gente já fica desesperado. Então a gente vai observar que assim, mesmo diante do Calvário, mesmo diante lá a deserção dos seus discípulos, quantos discípulos do Mestre começaram a negar ele, falando que não conhecia, não sabia quem era ele? Os seguidores que eram mais próximos, e mesmo assim, Jesus, na sua tranquilidade, na sua benevolência, ele conseguiu. Se ele é o nosso mestre, se ele é o nosso modelo e guia, nós temos que seguir quem? Jesus. Aqui nós vamos ver, continuando aqui com o benfeitor Emmanuel, através das mãos do Chico Xavier, ele vai nos esclarecer uma questão. Olha só. O fruto revela a árvore. Então não tem como eu ter um fruto, vamos supor, de uva, né, achando que daqui a pouco eu vou ter uma árvore esplendorosa de caqui. Não tem como. Então o fruto vai revelar a árvore. A obra fala do homem. Quem te provoca através do escárnio mostra-se mal informado ou doente, e quem te fere através do insulto traz consigo pensamentos de ódio e destruição. Não lhes samarias o mal à força de palavras somente. Dá-lhes a conhecer a própria rota
no trabalho edificante que realizas e a luz divina inspirar-te o verbo justo no instante certo. Então, que nós não tenhamos essa questão dessa mesma sintonia com os nossos inimigos, com essas pessoas que ainda não se comprazem com os nossos ideais, com a nossa conduta, com a nossa postura, com a nossa religião, política, futebol, emprego, trabalho, tudo. A gente tem que fazer o contrário. Porque, olha só, mostrando-se mal informado ou doente. E a gente ainda insiste e ficar lá debatendo, falando, né? Aqui no finalzinho, que já está quase assim no finalzinho, tá, gente? Nós temos que orar mais e vigiar mais. Façamos mais silêncio quando de nossas nascentes afetivas, lá no nosso íntimo, emergirem o fel da discórdia, da intolerância e da compreensão destrutiva. Trabalhemos mais em regime de confiança, de entrega, ao serviço da construção de um mundo realmente mais justo, pacificado e mais humano. Ante os nossos adversários que se apresentam, demandando-nos apresentemos a ele os nossos recursos e esforços para o entendimento fraterno e cristão. Ainda que ele não nos entenda e que resolva continuar a nos prejudicar. Façamos da nossa conduta reta e inspirada em Jesus Cristo a nossa defesa. Mesmo que aconteça isso, mesmo que nós estivemos usando os nossos recursos para amenizar com relação ao nosso adversário, e ele ainda continua a nos prejudicar em todos os setores, mas que nós tenhamos a nossa conduta reta dentro dos ensinos de Jesus. Porque quando nós estamos nessa conduta correta dentro dos ensinos de Jesus, olha só, é a nossa defesa. A gente não precisa brigar, a gente não precisa discutir, usar de violência. Não nos esqueçamos de que, antes de nos convertermos em adversários uns dos outros, somos todos filhos do mesmo Pai, agraciados pelo infinito e incondicional amor. E quando a gente fala na questão do amor, vou falar com vocês. Vou lembrar de Paulo de Tarso. Perseguiu todos os cristãos de uma forma violenta, até chegar um ponto que lá em Roma buscaram ele, fizeram lá seu julgamento, porque acusaram ele de tantas coisas, e ele ficou preso. Mas antes disso, ele encontrou Jesus. Ele teve essa misericórdia, encontrou Jesus. Na sua prisão, dentro, ele pediu para chamar Lucas. E ali ele começou a repassar os ensinos do mestre para Lucas. O prefeito de Roma tinha uma filha, a filha doente. E todos os médicos em Roma já tinham deixado de lado, falando que não tinha mais jeito. O prefeito de Roma, conversando com Paulo, perguntou assim para ele: será que seu Deus poderia salvar a minha filha? E Paulo fala o seguinte: vá ao encontro do médico grego, Lucas. E deu direitinho onde eles estavam. Lá estavam todos os cristãos que eram perseguidos. O prefeito de Roma foi até lá, buscou Lucas, e Lucas conseguiu fazer uma cirurgia na filha, e a filha sobreviveu. Mesmo assim, a sua vida, Paulo, ele seria decapitado, porque em Roma não queria que ele vivesse. E ele ajudou, sabendo que o prefeito de Roma poderia pegar todos os cristãos que ali estavam e colocar jogando na arena. E o que aconteceu? Mesmo assim, ele confiou no prefeito e ele foi decapitado. Então, eu vou passar aqui para vocês um trechozinho desse filme, tá? Eu falei rapidinho porque o nosso horário já está escasso,
Só para vocês verem a questão quando a gente falou assim, ó, incondicional amor, o que realmente é o amor. É 6 minutinhos só. Eu peço a atenção de vocês, tá? E a colaboração.
E agora ali acontece a decapitação dele. Então, que a gente possa ter esse amor realmente. Nós vamos agradecendo o pessoal de casa que nos acompanhou, desejando a eles um ótimo domingo, uma semana repleta de bênçãos, de muita paz e de muita compreensão. Muito obrigada.